Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia no texto de 1 Reis, capítulo de número 12, dos versos 6 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe haviam dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam o servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós o jugo pesado, torna-o mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornaria ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Refletiremos nesse dia a respeito do tema o princípio da liderança. Nós podemos observar nesse texto sagrado uma experiência vivida pelo jovem Roboão. Salomão havia falecido e agora Roboão estaria sucedendo ao seu pai, ao reinado do monarca Salomão. Salomão viveu uma vida onde nós podemos perceber alguns pontos positivos e também ressaltar alguns negativos. Salomão, sem dúvida alguma, iniciou bem a caminhada, mas infelizmente ele não terminou bem. Salomão, quando inicia a sua caminhada no reinado, ele, num determinado dia, tem um sonho, ele vai relatar esse sonho dizendo que Deus o pergunta o que ele queria, e naquele momento Salomão, de forma muito sábia e prudente, vai pedir a Deus sabedoria para que estivesse governando o povo de Deus. E de fato Deus está dando a esse homem toda a sabedoria nunca antes adquirida por nenhum homem. Esse homem obteve riqueza, fama, esse homem realmente, ele ultrapassou todos os demais reis em todo tipo de bênção que nós possamos imaginar. No entanto, na velhice de Salomão, esse vai se desviar de Deus. Salomão, ele vai adquirir, além das muitas riquezas que teve, ele é o homem que mais possuiu mulheres na face da terra, tendo 1000 mulheres ao todo, entre concubinas e princesas. E infelizmente, esse homem que vai praticar essa poligamia, por fim, vai se desviar do seu Deus, seguindo aos deuses dessas mulheres. E embora Deus o havia advertido, ele não obedeceu à ordem de Deus, à advertência de Deus. E por conta disso, o próprio Deus vai dizer a Salomão que o reino seria retirado dele e seria passado ao seu adversário, o que de fato, tempos depois, vai acontecer. Jeroboão, filho de Nebate, vai assumir parte do reinado, assumindo 10 tribos. Dessa forma, a monarquia que estava sobre a família de Davi agora se vê rasgada entre as tribos do norte e as tribos do sul. Pois bem, Roboão entra então agora contra esse povo tão sofrido, tão oprimido por seu pai Salomão, esse povo que havia passado por uns momentos difíceis, e esse povo estava disposto a servir. Mas perceba você que o Roboão, ele mesmo inexperiente, no primeiro momento, ele vai fazer a coisa certa, ele vai buscar conselho com pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas que tinham uma caminhada ao lado do rei Salomão. Mas quando esse povo então vai dizer-lhe que ele deveria servir ao povo e consequentemente esse povo estaria servindo a ele,
ele não dá ouvidos, ele prefere ouvir aos jovens inexperientes que cresceram junto com ele. Quando nós vamos olhar para isso e trazer isso para os nossos dias, o que nós podemos tirar de aplicação para as nossas vidas? Note você que o conselho desses homens experientes é o conselho que cabe para nós também. Quando nós entendemos que nós estamos nessa terra para servir as pessoas, e imagine você que, consequentemente, essas pessoas também vão nos servir. Mas quando nós nos levantamos contra, certamente nós não podemos esperar algo diferente disso. Todo império, toda monarquia, todo reinado, toda república, todo município, estado e país, onde as lideranças não servem ao povo, pode ter absoluta certeza que mais cedo ou mais tarde as pessoas se insurgem contra essa liderança. E é importante ressaltar que a vida inteira nós vamos notar que, sem dúvida alguma, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se nós não tivermos na nossa mente a importância do servir, certamente nós vamos nos frustrar o tempo todo. Eu gosto de dois momentos da vida que nos levam a entender que nós precisamos das pessoas, que nós de fato temos que ter isso na cabeça, que nós estamos aqui para servir. Quando nós nascemos, nós não trazemos nada para esse mundo. E para que nós tenhamos uma ideia, nós não temos a capacidade sequer de sair do ventre da nossa mãe com a nossa própria atitude. São as pessoas que vão induzir ao parto, que vão auxiliar nesse parto, e uma vez que nós estamos fora do corpo da nossa mãe, as pessoas nos pegam no braço, vão nos vestir, vão nos colocar a primeira roupinha. Durante algum tempo, nossos pais é que vão nos levar no colo a muitos lugares. Nós dependemos dessas pessoas. Nós dependemos que alguém nos dê comida, que alguém nos dê cuidado. Nós precisamos das pessoas. E por ocasião também da nossa morte, nós vamos perceber que ao ir para a sepultura, nós não o fazemos com nossas próprias mãos, mas são outras pessoas que vão carregar o nosso caixão, que vão jogar terra sobre esse caixão, que vão nos enterrar. Nós precisamos de pessoa a vida inteira. A vida inteira nós vamos precisar dos outros. Então nós precisamos aprender a servir, porque sem os outros nós não somos nada. Eu gosto muito do que o Evangelho de João, no capítulo de número 13, versos 13 a 15, nos ensina um princípio fundamental que, sem dúvida alguma, é o princípio da liderança. O Senhor Jesus Cristo, em determinada ocasião, após lavar os pés dos discípulos, ele vai lhes dizer o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu e você precisamos olhar para o que Jesus fez e entender que esse é o princípio da liderança. Quando nós entendemos que se o nosso próprio Deus, ele lavou os pés dos outros, ele mostrou essa humildade, ele mostrou o princípio do servir. Então, se nós queremos uma sociedade diferente, nós precisamos seguir esse princípio da liderança. Que Deus nos abençoe.